A Jornada Espírita de Uberaba recebe pela primeira vez o expositor e escritor espírita Rafael Papa, membro da Rede Amigo Espírita, no programa As Parábolas de Jesus da Doutrina Espírita. Também é voluntário do Instituto Ser de Belo Horizonte e trabalhador da Associação Espírita Paz e Amor de Juiz de Fora. Para proferir sua palestra sobre o tema Ele Sente Fome, abordando à luz da doutrina espírita, versículos da parábola da figueira seca, convidamos o administrador e estudante de psicologia e servidor da Universidade Federal de Juiz de Fora, senhor Rafael Papa. Antes de começar a palestra, gostaria de ressaltar um trecho do Evangelho que me chama muita atenção, porque é um trecho que mexe bastante com a gente, que é o trecho da transfiguração do Cristo. Porque, acompanhado de 3 discípulos, Pedro, Tiago, João, que são discípulos frequentes no Evangelho, talvez aqueles com maior intimidade com Cristo ao longo da jornada do seu ministério público na terra, né? Em todas as suas ações, esses 3 são vistos de uma forma muito próxima. Só que Jesus chega ao Monte Tabor com esses 3 discípulos e depois ele começa a resplandecer, começa a pegar fogo, começa a ficar repleto de luzes e alça, né? Volita. Naquele momento aparecem 2 figuras importantíssimas do Antigo Testamento, tanto Moisés quanto Elias, 2 figuras fundamentais, papel que Emmanuel chama de pedra angular, o Antigo Testamento. E naquele momento, Pedro diz: mestre, vamos fazer uma tenda, tanto para ti, quanto para Moisés, quanto para Elias, aqui mesmo. Quando depois do discurso de Pedro, aconteceu um fato interessante. Uma nuvem, assim como no Monte Sião, apareceu, surgiu novamente a nuvem no Monte Tabor, dizendo: este é meu filho querido, ouvi-lo. E a mensagem é profunda, porque é ouvi-lo. Quantas e quantas vezes no Evangelho nós nos pegamos com ouvi-lo, com enxergá-lo, com percebê-lo, né? E de fato, quando nós chegamos numa terra abençoada, onde Francisco Cândido Xavier passeou por aqui, né? Fez obras incríveis, obras maravilhosas, deixou o seu testemunho de caridade entre nós, nós estamos sentindo saudades de Jesus. Ver a vida de Chico, compartilhar a vida de Chico, nos faz sentir saudades de Jesus. Saudades do tempo que ele andava pela Galileia. Saudades do tempo que ele ficava na casa de Simão Pedro, ensinando para as pessoas o Evangelho, ensinando a fundação do reino de Deus, né? Pedro achava que o reino de Deus eram aquelas aldeias de Cafarnaum, todas elas reunidas, só que o reino de Deus era muito maior. Ninguém aguardava, ninguém esperava, e o Cristo veio à terra. Só que nós nos pegamos muito presos a um Cristo dos filmes. Nos pegamos muito presos ao Cristo material, um Cristo histórico ou um Cristo folclórico. O que a doutrina espírita nos traz é um Cristo profundamente singular, incomum, diferenciado. Quando nós falamos de Jesus, o que está no livro A Caminho da Luz,
é que as mãos, a ciência não pôde perceber as mãos augustas do Cristo na formação do planeta Terra. Tudo isso que vemos como natureza, tudo isso que vemos como espaço, tudo isso que vemos como possibilidades encarnatórias, nós devemos ao Cristo, porque Ele é o nosso co-criador principal. Todos nós somos co-criadores, mas Ele é um co-criador principal. Ele é o governador espiritual do planeta. Talvez aqueles judeus não soubessem, mas eles estavam de frente por governador espiritual do planeta. E que perigo, né? Que perigo. Só que essa história não começou com a encarnação do Cristo. Essa história começou muito antes. 1000 anos antes da vinda do Cristo à Terra. 1000 anos antes do amor ter vindo à Terra. Porque quando nós falamos de Jesus, nós não podemos esquecer que os seus investimentos espirituais na humanidade são constantes. E é isso que a gente vai retratar aqui. Os investimentos espirituais são constantes e frequentes. Quantas vezes Paulo teve a oportunidade de se converter ao cristianismo? Quantas vezes? De frente para sua noiva, de frente para Estevão. Só espírito de baixa envergadura espiritual, né? De frente para o seu mestre Gamaliel, de frente para tantas outras pessoas, Pedro, Tiago, João. Como ele não conseguiu abrir os olhos diante de tantas possibilidades? E são reflexões que nós vamos fazer na noite de hoje. Só que nós precisamos voltar naquela época. Nós precisamos voltar na época e nos relembrarmos do paralítico de Cafarnaum, que fez um buraco no teto, em busca do Cristo. Ele fez um buraco com a ajuda de 4 pessoas, para que ele pudesse descer na casa de Simão Pedro. Vocês imaginam um buraco aqui? Alguém descendo numa maca, para ser atendido pelo Cristo? Porque muitos de nós, para chegarmos ao Cristo, precisamos de ajuda. E precisamos aprender a receber ajuda. Precisamos, e Emmanuel diz de forma poética, o paralítico de Cafarnaum subiu aos céus e desceu aos pés do Cristo. Aos pés do governador espiritual do planeta. Onde ele já nos trouxe uma misericórdia profunda. Ele disse: os seus pecados estão perdoados. Ou seja, o seu período de sofrimento acabou. Levanta-te e anda. Levanta e segue sua vida. Levanta e faz diferente. Porque todos nós somos aprendizes. Não é fácil subir aqui na tribuna. Não é fácil dialogar com vocês. Porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos pontos chaves, cruciais, gêneros de provas que são especialmente difíceis. Então eu convoco vocês para uma reflexão profunda. Porque a essa hora, além dos jogos de futebol, já está começando o Jornal Nacional, a novela, Netflix. Poderíamos estar todos fazendo outras coisas. Mas já que estamos aqui, vamos deixar que os espíritos que vieram nos auxiliar, que eles consigam brotar a semente de amor que nós precisamos em nossos corações. Tanto de este que nos fala, quanto de vocês. Aproveitar a oportunidade.
Quantos espíritos no livro Céu e Inferno chegam lá do outro lado e falam: quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi com supérfluos? Quantos perdões eu poderia ter oferecido? E no mundo espiritual, quando o véu se abre, nós chegamos e olhamos: poxa, briguei por tão pouco. Briguei por coisas tão pequenas, tão miúdas. Estava encarnado, tive a oportunidade de me aproximar dos meus pais, das minhas irmãs, dos meus irmãos, dos meus vizinhos, até da sogra, que é uma missão não muito fácil. Desculpem as sogras, mas um dia eu vou fazer um movimento a favor das sogras, que são tão mal faladas, né? É injustiça. Mas é um exemplo, né? E a palestra de hoje, ela fala sobre a fome do Cristo. Porque muitos de nós tratamos as palavras de Jesus com misticismo e humor. Está lá. O fim do mundo, em 2012, foi cancelado, pois o país não tem estrutura para receber um evento desse porte. Isso é um jornal, gente. Olha lá, o jornal Espaço, Piauí abona faltas à espera do fim do mundo. As pessoas ironizam as palavras do Cristo. As pessoas tratam com falta de responsabilidade. Será que Jesus seria irresponsável? Será que ele seria irresponsável ao trazer as suas palavras? E ele mesmo diz: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Alguém não acredita no Cristo? Alguém não acredita nas palavras do nosso irmão mais velho, mais evoluído? Aquele que passou por experiências, aquele pelo qual a sua evolução espiritual se perdeu nas poeiras do sol. O sistema que o Cristo evoluiu não existe mais. Veio ao planeta, encarnou, se mostrou para as pessoas, passou por provas que de repente não precisasse, pela humanidade, pelo amor. Então, primeira revelação, uma pergunta polêmica: o planejamento encarnatório do Cristo foi minucioso? O que vocês acham? Foi ou não foi, gente? Quem acha que foi, levanta a mão. Estão vivos. Vamos ver se foi minucioso ou não? Vamos ver a trajetória do Cristo até a sua encarnação? Até o momento que ele abre os olhos materiais de uma manjedoura? A pergunta 258 do Livro dos Espíritos diz: quando na erraticidade, no mundo espiritual, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida eterna? A resposta dos espíritos é a seguinte: ele próprio escolhe o gênero das provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então ele escolhe o gênero das provas. Agora vocês imaginem o espírito puro, que segundo a doutrina espírita, ele tem o completo domínio da matéria.
Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus sabia cada passo. Jesus sabia o momento de ofertar uma lição. Jesus sabia a hora de calar. Dizem que Jesus é um revolucionário, mas eu o chamo de evolucionário, porque revolucionário destrói, machuca, ofende. Pelo que olhamos pela história, revolucionários machucam pessoas, mas ele era um evolucionário, uma pessoa incomum, conversava com mulheres, o primeiro feminista da história, curava aos sábados, porque não existe dia ocioso para Deus. Pessoa que nos trouxe ensinamentos valiosos. Do fato de pertencer ao Espírito, a escolha do gênero das provas, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? Tudo que acontece com a gente está previsto? É a dúvida que nós temos. Kardec a fez. Todas não, porque não escolheste e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Então, se você passar pela câmera do Zé e tropeçar, não quer dizer que isso estava no seu planejamento encarnatório. Se você comer um pão de queijo estragado e tiver uma dor de barriga, isso também não estava no seu planejamento encarnatório. Mas a prova da riqueza, a prova da beleza, a prova das dificuldades, né? A falta de dinheiro, as circunstâncias difíceis e complexas que nós atravessamos na Terra, são provas que nós escolhemos. A partir do momento que temos consciência, nós escolhemos essas provas. Agora vocês imaginem o Cristo. Agora vocês imaginem o Cristo. E a encarnação do Cristo? O profeta Miqueias profetizou que ele nasceria em Belém, 500 anos antes da vinda dele. Entre 1000 anos e 500 anos da vinda do Cristo, de Davi a Malaquias, uma série de profecias foram disponibilizadas. Uma série de profecias. E o Cristo nasceria em Belém. Ou seja, se um judeu daquela época visse alguém se denominando Messias, se ele abre o Antigo Testamento e estuda Miqueias, porque eles eram estudiosos, e muito estudiosos, eles saberiam que ele nasceria na cidade de Davi. Por que não perceberam? Outra passagem extremamente valiosa, Zacarias: exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, vitorioso, humildade, e monte um jumento, um jumentinho, cria da jumenta. Alguém conhece o Domingo de Ramos? Na época que nós éramos católicos, levantávamos os domingos. Aí, que beleza, viu? Só que nesse dia, ele estava com um burro. E está no Evangelho de Mateus que ele sai, se afasta, pede um burro para entrar na cidade. E fala assim, ó, vou devolver, viu? Para quê? Para cumprir a profecia. Porque profecia quer dizer revelação. Ela pode ou não pode acontecer, mas existe uma probabilidade de acontecer. Será que quando ele entra de forma triunfal em Jerusalém, os judeus não perceberam? Será que eles não conseguiram perceber que aquele era o Messias?
Mas ele entrou com um jumento. Ou até nisso ele era farsante. Zacarias predisse que a venda do Messias, porque ele seria traído por 30 moedas. O judeu que entregou as 30 moedas não lembrou do Antigo Testamento? Entregou a Judas as 30 moedas? Esse planejamento encarnatório, ele é minucioso ou não é? Bom, nem começou, hein? Isaías predisse que o Messias seria apontado como malfeitor e entre eles colocado. Onde Jesus estava na cruz? Ele estava errado? Será que na hora da cruz não falou, opa, espera aí, colocaram o Messias entre dois malfeitores? É ele, tira. Deixa viver o homem, para a gente ver se está certo ou se está errado. Porque as pessoas não questionavam. As pessoas não questionavam. Seria condenado à morte. O capítulo 53 de Isaías minuciosamente narra a morte do Messias. Minuciosamente. Que intrigante, né? Que seria esbofeteado, açoitado e amarrado. O Messias ficaria mudo diante de seus acusadores. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Diante de Pilatos, ele abriu a boca? Apenas ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele não abriu a boca, ele ficou quieto. Alguém devia ter abrido. Vou reforçar, gente. Não é possível. Não é possível. E na outra, eis que os verei o profeta Elias, isso é Malaquias, antes que o grande e terrível dia do Senhor, na expectativa de que Elias volte para anunciar o Messias. Isso é uma fala de Malaquias, o último profeta. E quem veio anunciar o Messias? Quem foi o precursor? E quem era João Batista? Não ficou claro no Novo Testamento? Claríssimo. Que Elias era a reencarnação de João Batista. Tem que ser muito cego, não para não querer enxergar. E agora, a parte final, que tem mais de 50 profecias, né? Deus meu, por que me abandonaste? Será que Jesus se sentiu sozinho na cruz? Alguém acha que o governador espiritual do planeta se sentiu sozinho naquela cruz? Está ali. Salmo 22 de Davi. Ele repete uma série de salmos. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Salmo 31. E na minha sede me deram a beber vinagre. E Jesus disse em João 22, João 19, versículo 28. Tenho sede. Tenho sede de quê? Será que a sede de Jesus era uma sede biológica? Será que Jesus, vendo todos aqueles que o crucificaram, a sociedade que o julgara, ele estava preocupado com água? Ou estava preocupado com as ações dos seres humanos? Porque nos narra Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, que Jesus, prestes a se libertar do corpo físico, a primeira e última coisa que ele pediu na cruz foi para o anjo da caridade ir até Judas, que acabara de se enforcar. Jesus não está preocupado com ele. Perguntaram a Chico Xavier
qual é a maior das virtudes, humildade ou paciência? Ele respondeu, abnegação. Porque o Cristo já havia superado essas duas. O Cristo não veio à Terra para fazer um teatro. Ele veio para ser um representante de Deus. Mas nós não o escutamos. Nós não abrimos os olhos. E em meio à primeira revelação, 12 tribos de Israel. Isso parece o que para vocês? Que formato é esse? Uma cruz? Será que no meio da revelação o povo de Israel não percebeu que andava em forma de cruz? E o que significava aquela cruz? Pois bem, nós estamos na terceira revelação. Será que nós percebemos onde estamos? Será que nós percebemos a importância da doutrina espírita para o futuro do mundo? Porque aqueles homens não perceberam. Não sei se eu estive lá, ou se algum de vocês estiveram, mas eles não perceberam. Depois da morte do rei Salomão, o que acontece? 2 tribos do norte fundam Jerusalém, e o restante das tribos fundam a Samaria. Mais uma vez, o que a primeira revelação tentou trazer era a aliança de Deus com as suas criaturas. E o que os homens fizeram? Racharam a aliança. As 12 tribos foram separadas. Foram separadas pelo orgulho, pelo egoísmo, pela personalidade, pela vaidade. E a história continua. Porque depois da primeira revelação veio quem? Quem veio à Terra? O Cristo. E o Cristo é uma nova aliança. Agora o próprio governador do planeta veio à Terra. O próprio governador veio fazer uma aliança com todas as pessoas do mundo. Só que ele foi crucificado. Só que as pessoas não perceberam que ele escolheu 12 apóstolos. Quantas tribos tinham Israel? Quantos apóstolos? E quem semearia depois as palavras de Jesus? Os apóstolos. Mas está lá em Apocalipse. Para isso, a nova Jerusalém, porque a nova tentativa é descrita como tendo 12 portas, sobre as quais estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Da mesma forma, seu muro possui 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os apóstolos também são o símbolo da nova aliança. Ele veio à Terra e durante 3 anos, no seu ministério público, ele divulgou a Boa Nova. Ele divulgou a esperança. E depois deixou para que os apóstolos assumissem essa nova aliança. Até certo ponto evoluíram, conseguiram, deram prosseguimento. Mas o que os homens fizeram? Crucificaram Jesus de novo. Institucionalizaram a religião. O que era puro, o que era bom, o que era amoroso, o que era verdadeiro, foi transformado em dogmas, rituais, em estatutos, onde não permitiam que a irmã Dulce, da Bahia, socorresse pessoas depois das 6 da tarde. E ela chorava de desespero. Porque são dogmas, são regras materiais. A lei de caridade
é uma lei. Alguém já foi em fórum de justiça aqui? Você trabalha? É advogado, né? Vou fazer uma pergunta para você. Você já viu alguma lei andando no fórum? Oi, tudo bom? Eu sou a lei e tal. A lei não fala, gente. A lei de caridade não fala, ela é uma lei. E através do fluido cósmico universal, ela exerce o seu poder. Então a caridade, ela está acima do que qualquer estatuto material. E nós vamos entrar e se aprofundar nisso. Porque o Espiritismo está começando a cometer os mesmos erros. Uma doutrina que era para ser pura, uma doutrina que era para revelar o Consolador prometido de Jesus a João. Em 3 partes do livro Boa Nova, ele promete a João que enviaria o Consolador prometido para que fossem explicadas aquelas coisas que eles não entendiam. Na carta aos Coríntios, Paulo diz: para crianças eu dou leite, para os adultos eu dou carne. Então, existe uma infância espiritual, existe uma adolescência espiritual, existe uma adolescência espiritual. O mundo espiritual acredita que nós já estamos maduros para receber a terceira revelação. Mas qual é a nossa contribuição diante da terceira revelação? Tira. Qual é a importância da terceira revelação? Qual a importância dela para nós? Porque para aquelas pessoas, elas não conseguiram perceber. Elas se dividiram. Elas brigaram. Quando Paulo saiu de Corinto, depois ele teve que fazer a carta aos Coríntios, ele dizia: pelo amor de Deus, não batizem em meu nome, não batizem em nome de Apolo, não batizem em nome de Pedro, batizem em nome de Jesus. Porque as pessoas estavam criando o Cristo de Apolo, o Cristo que não era o Cristo. Porque o ser humano tem uma tendência psicológica de se dividir em panelas, de criar a sua turma. Só que lá na questão 1019 do Livro dos Espíritos, o que está escrito, através de Paulo, que todos nós precisamos gravitar em torno de Deus. Não existe um Deus espírita. Me desculpem os fanáticos. Não existe um Deus católico. Não existe um Deus evangélico. Do livro Missionários da Luz está explicado: o mesmo sol que banha o evangélico, o mesmo sol que banha um católico, o mesmo sol que banha o espírita, é igual. Ou tem outro? Ou o sandal tem que ser um pouco diferenciado para os espíritas? Será que temos algo de especial? Ou estamos de frente por um momento que nós não temos consciência do que estamos passando? Porque, avançando, é a parábola: Jesus teve fome. Parábola da figueira seca. Jesus teve fome e olhou para uma figueira cheia de folhas, linda, mas ela não tinha frutos. O que Jesus queria dizer com isso? Uma figueira cheia de folhas é um ser humano extremamente inteligente, com conhecimento e a razão afiados, mas que ainda não é capaz de amar, que ainda não é capaz de olhar o outro como irmão em evolução.
Já dizia doutor Bezerra de Menezes, encarnado: de que adianta a inteligência se o coração permanece às escuras? Porque se nós estamos com alguns problemas, e todos nós temos, seria apenas pela capacidade de amar que nós resolveríamos. Porque ao desencarnar, iríamos para mundos mais felizes, e adeus, mundo de provas e expiações. Adeus. Você vem como mentor. A escolha é nossa. Só que quando Jesus encontra a figueira, ele está dizendo tudo aquilo que ele disse desde a primeira apresentação. Quantos investimentos espirituais eu vou ter que fazer para que as pessoas abram os olhos, para que elas não se dividam, para que elas não olhem o outro como inimigos. Quantas médiuns eu tenho que mandar para a terra? Quantos chicos eu preciso enviar ao planeta Terra para que a gente desperte? Quantos Kardecs, quantas doutrinas precisam ser enviadas para que nós possamos pensar mais como espíritos do que como corpos? Está lá no Livro dos Espíritos, como destruir o egoísmo. Está lá. A partir do momento que você pensar muito mais como espírito do que como um corpo. Porque lá no mundo espiritual não tem cartório de registro de imóveis. Ou tem? Eu já ouvi dizer que tem churrasco, né? Mas tem cartório de registro de imóveis? O que você vai levar para o mundo espiritual? Seu cabelo? Aí fica a reflexão. Quem você é sem a sua blusa? Ninguém precisa tirar a roupa, viu? Por favor, mantenham o decoro. Quem são vocês? Quem sou eu sem o meu cabelo? Quem sou eu sem minha barriga? A barriga do Zé. Imagina o Zé Aparecido sem barriga no mundo espiritual. Quem é você sem o óculos da Victoria's Secrets? Ou é a bolsa? Ou é os dois? Quem é você? Quem é você sem nada disso? Eu tenho um amigo que ficou 2 meses na França. E ele voltou em depressão. Porque ele não era reconhecido na padaria, no restaurante, no bairro. Ninguém dava oi para ele. Ele está mais preocupado com a personalidade. Ele voltou da França, gente. Ele ia passar 6 meses na França. Mas o orgulho foi tão forte que ele voltou. Eu pedi os restantes dos 4 meses, mas não recebi a graça. Porque ele está preocupado com a personalidade. Está preocupado em ser bajulado. Alguém que perde tudo, está preocupado com a perda ou está preocupado com o que vão dizer da perda? Pergunta importante. Se você perde tudo, e eu já perdi, você está mais preocupado com o que vão dizer de você ou exatamente da perda? É uma reflexão importante. Você, enquanto espírita, diante da terceira revelação, é uma figueira cheia de folhas ou é uma metralhadora de julgamentos? Quantas pessoas estão perdendo as vidas por suicídio?
E tem gente brigando se Chico é Kardec, se Kardec é Chico. Quantas pessoas, e hoje, catalogadas com depressão, quantas? Transtorno de ansiedade, acho que todo mundo, né? Levanta a mão, por favor. É minha tese. Só isso, gente? Está todo mundo tão bem assim? Vou mudar para Uberaba. Só as mulheres, né? As mulheres são mais verdadeiras. Os homens são mais durões. Por quê? Por que tanta divisão? Se somos todos iguais, se somos todos imperfeitos, por que idolatrar médiuns? Se eles são apenas portadores do intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico? Por que idolatrar expositores? E o Paulo fala, pelo amor de Deus, quando eu for a Corinto, não me idolatra. Eu não mereço isso. A única pessoa que merece veneração e admiração é o Cristo. Nem Kardec merece. Porque o governador do mundo é Deus. E quem está abaixo dele? Jesus. Então eu vejo famílias na noite de Natal, espíritas, sentadas numa mesa, conversando, para quem recebeu o salário maior do ano. Famílias que não se juntaram na última reunião de Natal por causa de política. Famílias separadas pelo ódio, justificando o seu ódio. Porque um problema que nós tínhamos na época de Jesus era, no Levítico 19, amar o próximo como a si mesmo. Só que teve alguns judeus que colocaram uma frase: e odiará o seu inimigo. Por isso que na parábola do bom samaritano é perguntado a Jesus de forma polêmica. Igual hoje, Kardec é Chico? Chico é Kardec? Naquela época era, quem é o meu próximo? Porque eu utilizava das leis que foram adulteradas para justificar o meu ódio aos samaritanos, para justificar o meu ódio aos gentios. E agora eu pergunto, quantas vezes nas nossas vidas nós pegamos o evangelho, botamos debaixo do braço e atacamos e ofendemos pessoas? Ou atacamos com o espiritismo? Essa é a proposta do Cristo? Será mesmo essa a proposta? Aos que defendem os políticos, tem uma triste notícia. Perfil dos habitantes da terra. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, ou mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo, do fanatismo que se esbora. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá o novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Para quem defende político, livro Transição Planetária, de Divaldo Franco. As criaturas que persistem na acomodação perversa da indiferença pela dor do irmão, que assinalar a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pactos de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos
do denominado colarinho branco, mantendo conduta egoísta, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas por um largo período de tempo, não disporão de meios de permanecer na terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Transição planetária de Divaldo Franco. Alguém ainda defende político? Alguém ainda vai ficar distante dos seus familiares por causa de um político? Alguém vai desfazer o planejamento encarnatório de se aproximar de mãe, de pai, de filha, de irmão, por homens? É isso que o Espiritismo ensina? O Espiritismo nos ensina o quê? Que nós precisamos pensar como espíritos e não como corpos que vão morrer. Corpos que vão perecer. E a gente está brigando, a gente está se degladiando, está ofendendo as pessoas, por questões bestiais, cada um segundo as suas obras, cada um segundo as suas obras. Vamos aqui descobrir se a gente pensa mais como espírito ou como homens. Fechem seus olhos, por favor. Peço o carinho de fecharem os olhos por alguns segundos, enquanto o meu tempo não acaba. Pensem numa pessoa que vocês ainda não conseguiram perdoar. Alguém que por algum motivo tenha ferido o coração de vocês. Alguém que por algum motivo tenha puxado um tapete, que tenha amargurado o seu coração, que tenha feito das tripas coração. Alguém que por algum motivo tenha mexido com o seu interior e atrapalhado as suas intenções, e que você não queira ver nem pintado na sua frente. Se ela fizer um check-in em Uberlândia, você vem para Uberaba. Abra os olhos, com calma, não agridam ninguém. Vocês, agora Chico Xavier está ali fora, com o André Luiz, para programar a próxima encarnação. Vocês topariam encarnar com essa pessoa? Fala a verdade. Dormir com ela, acordar com ela, aturar os roncos, ser sogra de novo. Vocês têm certeza que vocês querem? Dá tempo. Dá tempo de pensar bastante. Bem-vindos à doutrina espírita. Porque aquela pessoa que você está com frango, peru de Natal, vai tocar a campainha e você não quer ver nem pintada, ela é o objetivo da sua vida. A fome de Jesus é essa. Ele mesmo disse: qual o mérito que você tem de se dar bem com aqueles que você gosta? Eu gosto do André. É meio chato ver The Wonders,
me vicia com algumas músicas de internet, baterista, é gente boa, cara. O cara eu gosto dele, não vou brigar com ele. Agora, tem umas pessoas que se eu pudesse, eu saia correndo. E se vocês lessem o meu pensamento, vocês sairiam correndo. Não é verdade? Qual o mérito de eu estar com as pessoas que eu gosto? Se o grande desafio é sair do altar e me reconciliar com os meus adversários, qual é a fome do Cristo? Qual é a fome? Ele mesmo disse, porque nós achamos que só ele tem fome, mas nós temos as nossas fomes, as nossas sedes. O filho pródigo não passa por sede? Não passa por fome? Não passa por dificuldade? Ao mesmo tempo que nós passamos, ele também tem fome. E as nossas fomes apenas serão alimentadas, estarão niveladas, ele vai se sentir mais saciado, e nós também sentiremos menos sede, nós beberemos da água que ele ofereceu, que é o seu evangelho. Que sonho seria olhar o evangelho, briguei com alguém, vou abrir o evangelho, espera aí. É isso que acontece? Fala a verdade, gente. É isso? Briguei com a minha sogra, eu abro o evangelho? Faz discurso no Facebook. O seu dia foi terrível, você levantou de manhã, tropeçou na cama, brigou com a sua esposa, chegou no ônibus, pneu furou. Você foi passar o seu card, aqui não sei o que é. Cartão, lá no Rio é Rio Card, aqui eu não sei. Cartão, né? Passou seu cartão, estava sem nada. Você não tinha nenhum dinheiro no bolso. Que dia, né? Aí você teve que descer e ir a pé. Ou pedir um Uber no cartão. Você chegou no seu trabalho e brigou com o seu chefe. E depois da briga, sua sogra te manda um zap. Depois você descobre que você não bateu a meta do mês. Mas quando dá 8 horas da noite, você posta aquele famoso TBT. Gratidão à vida. Mas você está puto da vida. Não é verdade? Só que aquele que viu você escrever isso, passou a mesma coisa. Só que ele está deprimido. E ele vai ficar mais deprimido. Falar, nossa, essa pessoa está feliz, né? Poxa, eu queria ter a felicidade dela. Vocês acham que eu sou feliz, gente? Olha para mim. Conta para pagar, né? Só que eu fiquei 17 horas no ônibus. Minha coluna doeu. Eu só não pedi massagem ao André porque eu tenho uma condição heterossexual. Nada contra os homossexuais. Tenho muitos amigos. Mas eu não vou pedir uma massagem para o André, né? Embora ele seja bem pesado, né? É mais justo, né? Mas já melhorei, não tem problema. Qual é a fome do Cristo? Para fechar a palestra de hoje, qual é a fome do Cristo? Quem vai dizer para a gente é o Espírito Emmanuel, que residiu aqui em Uberaba e auxiliou os trabalhos mediúnicos de Chico Xavier.
Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não serão somente justos, mas bons, profundamente bons. A prece constitui-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. O que eu desejo para vocês é que Jesus possa saciar a fome de cada um e nunca esquecer que a liberdade que Ele nos oferece é a esperança do amor. E a esperança dele não vai desistir, até que cada um de nós possamos amar o próximo. Ele vai ser o nosso pastor para nos guiar para os caminhos retos da vida, das nossas histórias, das nossas biografias. Não ficará ofensa por ofensa. Os templos se amarão e um novo mundo ressurgirá. Depende de nós, de cada um de nós, e espero que a gente possa construir juntos um novo futuro.